olá, seja bem-vindo. Olá, 2017 chega ao fim e o Interesse Público convida você a relembrar algumas das notícias mais importantes do ano que passou. Brasileiros assumiram este cargo, alguns em ambiente de paz e muitos sob intensa tempestade. A nenhum faltou a certeza de que o Brasil seguirá em frente, porque o povo mantém a esperança em um país melhor. – 2017 foi um ano de mudanças, de inovação. Nos mais de 9 mil metros quadrados de área construída, 17 gabinetes para procuradores da República, salas para assessorias e um auditório para 100 pessoas, além de outros ambientes para atender bem o cidadão. Essa nova estrutura necessária, ela atende primordialmente à população e também a essa necessária interação e proximidade entre as instituições. Na cerimônia de inauguração, foi lançado um selo dos Correios com a fachada do novo prédio. Ano de prêmios e reconhecimento. A Procuradoria-Geral da República levou o maior troféu, o do Grande Prêmio de Comunicação e Justiça, pela campanha das 10 medidas contra a corrupção. O projeto foi reconhecido como o melhor trabalho de comunicação de todos os órgãos que integram a justiça brasileira. É uma campanha de muito sucesso, porque tocou no coração das pessoas. É uma campanha que fez as pessoas saírem de casa, irem para a rua, de livre e espontânea vontade, para recolherem assinaturas, na esperança de que isso ajudasse a construir um país melhor. Pode perguntar para qualquer um que estiver passando. Com certeza ninguém quer ver dinheiro público sendo mal utilizado. E que tal se existisse um certificado para comprovar que o trabalho está sendo bem feito e os recursos públicos bem empregados? Fica só no papel, né? Na prática não existe, né? Na verdade, existe sim. E fica nesse papel aqui. É o certificado ISO 9001. E a Secretaria de Administração do Ministério Público Federal acabou de ganhar um desses. Sabe o que isso significa? Significa muito. Reconhecimento no serviço público é muito importante. Significa que você está no caminho certo, é um exemplo para todas as demais áreas e mostra a força de toda uma gestão, trabalho coeso, trabalho em equipe. Ano de transição. Depois de 4 anos à frente da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot se despede do cargo. Foram centenas de sessões no Supremo Tribunal Federal. Por natureza, não compactuamos ou tergiversamos com o ilícito, o autoritarismo ou o interesse velado. Buscamos, simples e só, de forma clara e objetiva, a verdade dos fatos e não de factoides. Um trabalho que se estendeu ao Superior Tribunal de Justiça. 2 anos depois de ter assumido o cargo, Rodrigo Janot foi reconduzido ao comando da Procuradoria-Geral da República. Reafirmou o compromisso com a imparcialidade e com o combate à corrupção. E pela primeira vez, uma mulher ocupa o posto mais alto da Procuradoria-Geral da República. Goiana da cidade de Morrinhos, Dodge está no Ministério Público desde 1987. Já são 30 anos de atuação. Mestre em Direito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, trabalhou no Superior Tribunal de Justiça na área criminal. Durante a carreira no MPF, atuou em todos os tribunais superiores e tem um forte compromisso no combate à corrupção. Estou ciente da enorme tarefa que está adiante de nós e da legítima expectativa de que seja cumprida com equilíbrio, firmeza e coragem, com fundamento na Constituição e nas leis. A nova Procuradora-Geral da República fez questão de reforçar que o combate à corrupção será uma das bandeiras da gestão dela. O mandato tem duração de 2 anos. E veja no próximo bloco o MPF no combate à intolerância religiosa. E a série de reportagens sobre as ações do MPF para melhorar a vida das pessoas com deficiência. O Interesse Público volta já.
Um incêndio consumiu quase 30% da área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O fogo só foi controlado 20 dias depois. Quem viu isso de perto foi a repórter Érica Picelli. O primeiro foco de incêndio, registrado no dia 10 de outubro, foi controlado. No dia 17, o fogo recomeçou e tomou proporções gigantescas. Foi o maior incêndio já registrado no local. O calor, a baixa umidade e o vento espalharam rapidamente as chamas. Foram queimados mais de 65 mil hectares, o que corresponde a cerca de 27% da área total do parque, que foi ampliado em junho deste ano para 242 mil hectares. Fato que pode ter motivado um incêndio criminoso. O principal fator de ignição de origem de incêndios naturais no Cerrado está concentrado no período das chuvas, né? São os raios que originam os incêndios naturalmente no Cerrado, né? Quando esse incêndio iniciou, o céu estava azul, não havia cobertura de nuvens, portanto, temos a segurança de que foi provocado pelo homem. Diante dos indícios de que havia um incêndio criminoso, precisava ser apurado, verificar se a Polícia Federal já havia instaurado o inquérito policial e porque precisamos buscar também a reparação civil, né? O fogo gerou muita destruição, mas o socorro veio de várias formas. Os voluntários passaram por treinamento para combater o incêndio e se dividiram em turnos de 24 horas. Aos poucos, as chamas foram vencidas. Alguns animais feridos, como essa arara, foram resgatados. O parque voltará lentamente à vida, deixando as cinzas para trás. O tempo estimado para a recuperação total é de 10 anos. A natureza tem essa capacidade de se regenerar naturalmente, né? É uma característica, uma propriedade chamada resiliência, que é a capacidade de uma vegetação natural, de um ecossistema, retornar ao estado original anterior ao impacto do fogo. 2017 também foi um ano importante no combate à intolerância religiosa. Galton, esse foi um outro assunto que deu o que falar. E o porquê de tanta intolerância ainda é uma pergunta sem resposta. E esses episódios de intolerância contra templos e seguidores do Candomblé e da Umbanda têm sido frequentes em vários estados, como Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. O Ministério Público vem discutindo o tema e buscando soluções com representantes de terreiros. Quando a fé e a crença religiosa geram preconceito, quando o preconceito gera intolerância e quando a intolerância gera agressões ou até crimes, os pais e filhos de santo das religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, têm sido alvos frequentes desse círculo. Chegamos lá, já estava com pessoas lá, pondo tudo abaixo, as casas dos orixás. Representantes de outras religiões também condenam esses atos de preconceito. As pessoas que são autoras e autores desses crimes de intolerância religiosa pegam um conhecimento do senso comum e, em função desse conhecimento do senso comum, acabam promovendo esses ataques. Dados divulgados no início do ano pela Secretaria de Direitos Humanos indicam que no Brasil, entre 2011 e 2015, foram registradas 697 denúncias de intolerância religiosa. Mas esses números estão longe da realidade, porque muitas pessoas ainda sofrem caladas. O porquê de tanta intolerância é ainda uma pergunta sem resposta. A pessoa legitimada pelo um discurso dominador que diz que a verdadeira fé que ela tem e o Deus dela é único, a partir daquele conceito, para ela jogar pedra na casa de outro culto, de outro Deus, está tudo certo. Essas coisas feitas de maneira sistêmica, no sentido de disseminar o medo social no meio religioso de minorias, é muito grave. E essa é uma situação que aflige demais a todos nós, e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão tem demonstrado a atenção necessária a esse respeito. Em uma série de reportagens, o Interesse Público mostrou em 2017 as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Nós acompanhamos o dia a dia de pessoas que tentam levar uma vida normal e superar
todo tipo de dificuldade para sair às ruas, trabalhar e até se locomover pelas cidades brasileiras não é das tarefas mais fáceis. É assim, com alegria, que seu Zé Boiadeiro enfrenta as dificuldades do dia a dia nas ruas de Goiânia. Não é fácil não, pro cadeirante não. Por isso que a maioria entrega, quer deitado, não quer. A gente chama para ir pro esporte, não vai. Perceber que as diferenças entre as pessoas merecem atenção especial em todo o mundo é uma situação recente. Somente a partir da década de 1990, os governos começaram a adequar as estruturas físicas para atender as pessoas com algum tipo de deficiência, mas ainda falta muito. O perigo está nas calçadas, nas ruas e até nas faixas de pedestres. Fui atropelado 3 vezes na cadeira de roda, 2 de carro e 1 de moto. Perigoso, o pessoal não respeita, as faixas é o maior problema, não para. Estamos na casa do Leonardo. Aqui, cada detalhe foi pensado para que ele, cego desde os 12 anos, e a esposa, com visão mínima, tenham uma vida mais tranquila e com segurança. Nós temos aqui um fogão que temos 3 bocas que são chamas tradicionais, né, convencionais, e aqui 2 que são por indução, que normalmente são as que eu utilizo com a minha esposa, que também é deficiente visual, por conta da segurança, né, de você não estar manipulando, né, mexendo com fogo. Mas agora é hora de deixar este espaço quase perfeito para enfrentar o mundo lá fora. Nas ruas, além de contar com a boa vontade das pessoas, muitas vezes desconhecidas, Leonardo precisa vencer os obstáculos. Esses postes bem no meio da calçada, né? Que é uma coisa também que a gente vem reclamando, né? Porque dá muito bem para ou desviar os postes ou mesmo, né, fazer uma instalação subterrânea, né, desse tipo de cabeamento, né? Nós vamos para onde hoje? Vamos para Central. Central. Não tem piso-tátil. Então, sem o piso-tátil, eu não tenho nenhum referencial, né? E finalmente, Leonardo chega ao trabalho. E aqui ele encontra uma outra realidade, diferente dos perigos das ruas. Pisos táteis, elevadores e portas com indicações em braille. Hora de trabalhar. No seu posto, o computador, também com comando de voz, permite que o servidor público realize todas as suas tarefas diárias. Na verdade, o que limita o acesso das pessoas com deficiência é a existência de barreiras criadas pela própria sociedade. Então, um prédio que não tem uma condição de uma pessoa cadeirante, por exemplo, adentrar, na verdade, não é por culpa daquela pessoa que ela não pode receber o serviço, mas sim culpa da sociedade que entendia que o prédio era destinado apenas a algum tipo de pessoa. Além da locomoção, nós mostramos ainda os desafios da inclusão no mercado de trabalho. Quem olha para a Viviane não consegue imaginar as dificuldades que ela já enfrentou para conseguir trabalhar. Ela nasceu com uma má formação e por isso precisa usar uma bolsa de colostomia. Ela conta que isso foi motivo para ser demitida. No dia da minha demissão, a minha gestora virou para mim e falou assim: esse emprego não serve para você. Você não pode trabalhar numa empresa de call center nessas condições. De acordo com a lei de cotas, as empresas que possuem em seu quadro 100 ou mais funcionários são obrigadas a ceder de 2% a 5% das vagas para pessoas deficientes. Apesar do avanço da lei de cotas, esses profissionais ainda enfrentam muitas dificuldades no mercado de trabalho. Uma pesquisa realizada por uma consultoria revela que 40% dos deficientes já sofreram algum tipo de discriminação, como bullying. É que a maioria das empresas não estão preparadas para contratar pessoas com deficiência. O Elton agarrou a oportunidade que teve no banco onde conseguiu o primeiro emprego. Na época, ele tinha apenas 19 anos de idade. A empresa o apoiou e o resultado logo apareceu. Em 7 anos foram 4 promoções e o jovem que começou como caixa, hoje é gerente de negócios. Sou um abençoado, isso eu posso te dizer. É um motivo de muito orgulho. E eu agradeço sempre a minha família, a muitos amigos que eu sempre tive, a Deus também, que colocou pessoas certas no meu caminho. Os desafios são inúmeros na vida das pessoas com deficiência ou mesmo com a mobilidade reduzida. E é por meio do esporte que muitas delas encontraram um novo caminho, que vai muito além da reabilitação. O esporte, ele nos mostra que vai além de medalhas, além de conquista.
O esporte me ensinou que eu não ter os braços e não ter as pernas não define quem eu sou. Daniel nasceu com deficiência e desde cedo o esporte passou a fazer parte da vida dele. Mas não é o que acontece com a maior parte dos paratletas. Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Senado antes dos Jogos Paralímpicos do Rio no ano passado apontou que metade dos paratletas não praticavam esporte antes da deficiência e ingressaram para ajudar na reabilitação. Quando a gente fala do atleta convencional, né, que mata um leão por dia, nós temos que matar 2, porque além da gente vencer os desafios técnicos, né, que é treinar todo dia, né, que tem uma dedicação muito grande, a gente esbarra ainda com essa questão da acessibilidade. Além de muitos paratletas não terem onde treinar, ainda são poucos os que recebem o Bolsa Atleta. São 6.217 bolsas para atletas e 1.208 para paratletas. Os futuros campeões do Brasil muitas vezes não sabem que podem ser ou que serão campeões porque não têm essa informação. E as pessoas com deficiência têm um importante aliado na luta pelos seus direitos: o Ministério Público Federal. De cada 100 brasileiros, pelo menos 20 têm algum tipo de deficiência. São 45 milhões de pessoas, segundo o último censo do IBGE. E apesar do avanço das leis, ainda é grande a discriminação e o preconceito. Sobre isso, a gente conversa agora com o Procurador da República, Felipe Fritz. É um prazer ter a sua participação aqui no Interesse Público. Muito obrigado, igualmente, um prazer. Procurador, a gente sabe que é garantido pela lei a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, seja no serviço público ou privado. Mas, na realidade, ainda é difícil eles conquistarem esse espaço. O que seria preciso para mudar esse cenário? Acredito que o desconhecimento, a ignorância das pessoas, que abrange inclusive a falta de experiência das pessoas na vivência com pessoas com deficiência, é que leva que representa a grande barreira para a inclusão das pessoas, inclusive no trabalho. O Ministério Público ele depende muito dessa iniciativa da sociedade. Então, que a pessoa, quando vê algo errado acontecer em matéria de acessibilidade da pessoa com deficiência no trabalho, que ela se mova, né? Que ela tome essa iniciativa, vá no site ou escreva um e-mail, uma carta, envie ao Ministério Público. Agora, falando sobre o direito ao esporte e ao lazer. Os Jogos Paralímpicos do Rio no ano passado deixaram um legado importante, que foram os ginásios adaptados e também o combate à discriminação e ao preconceito. Mas ainda é grande a falta de acessibilidade, tanto para os paratletas quanto para as pessoas com deficiência a esses espaços. Sim. Os paratletas, eles enfrentam toda sorte de dificuldades que qualquer pessoa com deficiência vai enfrentar. Então, já, por exemplo, nos hotéis, nas instalações em que eles ficam, né, frequentemente há todo tipo de dificuldade, falta de apartamentos acessíveis. E eu acho que esse é o grande legado que as Paralimpíadas deixam para pessoas não deficientes, que é conhecer a deficiência e essa negação da integração que a gente vive em relação às pessoas com deficiência. E a nossa retrospectiva continua no próximo bloco. Ano de enfrentamento ao tráfico internacional de pessoas. A gente já volta. Apesar de todos os alertas e das ações de enfrentamento, o Brasil ainda convive com um grave problema: o tráfico internacional de pessoas. Em busca de uma vida melhor, muitos brasileiros acabam se tornando vítimas desse tipo de crime. Entrevistamos algumas dessas pessoas e vamos rever agora como o trabalho do Ministério Público é importante para mudar essa triste realidade.
A moça, que prefere não mostrar o rosto por medo, conta que foi aliciada por uma vizinha. Achou que seria garçonete em São Paulo, mas lá foi obrigada a se prostituir e sofreu muitas agressões. No Brasil, a jovem, sem conseguir sair da prostituição, aceitou ir para a Europa, onde também ficou nas mãos dos traficantes. Eu pagava 55 euros de diária para ficar no quarto que eu fazia o programa e ainda dividia com outra pessoa ainda. E tudo que eu comia, tudo que eu usufruía na casa era pago. Ou seja, do dinheiro que eu ganhava, sempre ficava com eles e sempre tinha dívidas. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estimou em 2014 que o trabalho forçado gera 150 bilhões de dólares em lucros ilegais todos os anos globalmente. Segundo dados da Câmara Criminal do Ministério Público Federal, atualmente 78 ações penais por tráfico de pessoas estão em curso na primeira instância da Justiça brasileira e outros 29 processos estão nos tribunais regionais federais. Além disso, 97 inquéritos policiais e 21 procedimentos investigatórios conduzidos pelo próprio MPF estão em curso. Este ano, o Ministério Público Federal acompanhou de perto o drama das pessoas que têm hemofilia, um distúrbio genético e hereditário que impede a coagulação sanguínea, como Daniela, que descobriu a doença há 3 anos. Vai dando aquele desgaste e aí quando aplica a medicação você dá aquela revigorada e aí é tudo normal para você. O sangue tem vários fatores, proteínas que controlam a coagulação. A hemofilia é a deficiência de um desses fatores. Quem nasce com a doença tem sangramentos prolongados que podem tanto ser externos, em cortes que não cicatrizam como deveriam, como hemorragias internas. A hemofilia atinge principalmente os homens. O Brasil tem a 3ª maior população de hemofílicos do mundo. São quase 15 mil pessoas. A doença não tem cura, mas pode ser tratada. O problema é que a medicação nem sempre está acessível aos pacientes. Existe um protocolo que deve ser seguido? O Ministério da Saúde adotou um protocolo. O que nós pretendemos é que esse critério adotado pelo Ministério da Saúde seja revisto. Inclusive, na Seção Judiciária do Distrito Federal, nós já temos uma sentença que estabelece que a medicação a ser dispensada aos hemofílicos tem que estar de acordo com a prescrição do médico que o assiste e não de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. O Ministério Público também precisou intervir a favor dos indígenas brasileiros. Uma página na internet incentivava o ódio e a violência contra povos indígenas. O MPF em Manaus pediu a condenação do administrador do site por prática criminosa. As imagens mostram várias publicações do portal Apuí, numa rede social. O conteúdo é forte e discriminatório contra os povos indígenas da etnia Tenharim. Algumas postagens chegam a incitar o ódio contra os índios, com até mesmo pedidos de morte. As agressões saíram das páginas virtuais para o mundo real. O procurador Fernando Suave conta que o Ministério Público Federal recebeu várias denúncias contra o portal Apuí por incitar a população à violência. A Justiça Federal condenou o administrador da página, Ivanir Valentim da Silva, e determinou em caráter liminar a retirada de mais de 30 publicações do portal, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$100 mil. A liberdade de expressão ela é ampla num país democrático, né? Até o momento em que ela não afete outros cidadãos, no sentido de violar os seus direitos à privacidade, intimidade e mesmo injúria, difamação. Né? Nesse momento já há um extrapolamento, né? Se extrapola a liberdade de expressão e os órgãos, seja de imprensa ou mesmo pessoas físicas nas redes sociais, ficam sujeitos a esse tipo de ação. Mas teve notícia boa também para os indígenas brasileiros, não é mesmo, Galton? Teve sim, Eliane. Uma ação do MPF pediu o reconhecimento do direito das mulheres indígenas de receberem o salário maternidade mais cedo, antes dos 18 anos, como determina o INSS. Migrantes por tradição,
Os Guarani vieram do sul do Brasil, a pé, pelo meio da Mata Atlântica, e formaram 5 comunidades na região entre Paraty e Angra dos Reis. A aldeia Sapucaia é uma delas. Localizada a 30 quilômetros do centro de Angra dos Reis, a comunidade tem em torno de 400 habitantes. São 81 famílias que vivem basicamente da produção de artesanato. E as meninas, desde muito cedo, cumprem um papel importante nessa cadeia produtiva. Há 8 anos já faz, né? Artesanato, cordão, brinco. Cedo também, as meninas costumam casar e ter filhos. Nós temos assim uma quantidade muito grande de mães jovens e menores que ficam desamparadas na questão previdenciária num momento assim de bastante necessidade. A procuradora Cristina Mello, que entrou com o pedido de liminar na Justiça, espera que o INSS reveja os benefícios já negados às jovens mães indígenas. Temos decisões de procedência, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Amazonas, em outros estados brasileiros, que apontam que o INSS deve atentar-se para as características sociais, culturais, costumes e tradições indígenas e deixar de negar o benefício exclusivamente em razão da idade. E a nossa retrospectiva continua na semana que vem. Dá uma olhadinha só no que vem pela frente. Participe do Interesse Público. O nosso e-mail é interessepublico@mpf.mp.br. Todas as reportagens que você acompanha por aqui também estão na internet. O site é mpf.mp.br. O programa também está no YouTube, no endereço youtube.com/tvmpf. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.